Olá, bom dia. Espero que todo mundo esteja bem. Mais um dia, né? Deus nos proporcionando esse momento para que ficamos em pé, com saúde, para tomar aquele café bem reforçado, né? Hoje a nossa aula é geografia. O conteúdo é população mundial e brasileira. Lembra? Explicou bem direitinho nas nossas aulas, falando um pouco sobre a população brasileira, a população mundial, o como é que a gente tem esse estudo de quantitativos de população, lembra? Então vamos lá? Nosso primeiro momento, sempre na nossa sala de aula, nós vamos falar sobre o que? O momento da oração, né? Então, quando a gente entra na sala, a primeira coisa que a gente sempre faz, se organiza tudo bonitinho, mas depois nós vamos falar o quê? Sobre o nosso versículo da sala. E quem daí de vocês já sabe o nosso versículo, hein? Hoje já é quinta-feira, né? Então, o versículo da sala é: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Salmo 25, 5. Olha, lembre, vocês têm que saber sobre esse versículo. Começamos então, vamos entender um pouco o que é população. População é um conjunto de habitantes que vivem em determinado local, cidade ou país, né? E a população mundial, ela é superior a 7 bilhões de pessoas. Mas vocês sabem onde tem mais população, mais gente? Eu sei que vocês sabem, que é a China e a Índia, né? Os dois países mais populosos do mundo. China em primeiro e Índia em segundo, né? O Brasil, ele tem uma das maiores populações entre os países do mundo e um pouco a mais de 207 milhões de habitantes, segundo os dados do IBGE de 2017. Vocês lembram em quanto tempo o IBGE faz esse processo, desse censo? De 10 em 10 anos, não esqueçam, né? E aqui eu coloquei esse mapa para a gente compreender os 10 países mais populosos do mundo, né? Começando com a China, que eu já falei, 1.350.000, é muita gente, né não? A Índia com seu 1.150.000. Depois a gente vai descendo mais esse número, né? Chegamos aos Estados Unidos, 305, a Indonésia com 235 mil e chegamos ao Brasil, 192 mil. Olha que tem muito brasileiro, hein? Fora os que vêm para cá fazendo migração, né? Então, a gente sabe que o Brasil, ele está na quinta colocação, tanto do mais populoso quanto do mais povoado, né? Então, fazer o assunto, né? Como é que eles chegam a esse processo? Como eles conseguem tirar esses números, esses quantitativos tão altos? Isso através do censo demográfico. Nós estudamos na sala, vocês fizeram uma pesquisa sobre esse conteúdo e ele fala assim, ó, os estudos da população são realizados a partir de dados coletados pelos censos demográficos e a partir do campo que são organizados e interpretados por instituições oficiais do governo e universidades, né? E aqui no Brasil, o censo demográfico que a gente utiliza é o IBGE. Quem lembra o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não esqueça. Acumulando uma grande quantidade de pesquisas e dados estatísticos sobre a nossa população brasileira, certo? Então, mas para que serve a utilidade do censo? O censo demográfico é uma importante e abrangente forma de quantificar estatisticamente mais diversos dados e informações, envolvendo o quê? Desde a renda, a saúde, a população e até sua preferência religiosa. No livro, na página 10 de vocês, ele diz assim, ó, a qual a utilidade do censo? O censo serve para que cada pessoa conheça melhor seu país, né? E ele faz o quê? Identifica os locais onde é importante investir em quê? Na saúde, na educação, habitação e transportes. Descobrir lugares que necessitam de programas de incentivo ao crescimento econômico, como instalação
dos polos industriais, como aqui em Manaus, a gente tem a Zona Franca de Manaus, né? Distribuir melhor o dinheiro público e fundos de participação dos estados e municípios. Eles dizem que fazem, né? A sociedade em geral também usa de informações para o quê? Para escolher onde instalar suas fábricas, supermercados, shoppings, escolas e cinemas, né? Então, essas informações do censo, elas são utilizadas para fazer referência para a formação de políticas públicas nas mais diversas áreas da sociedade e nos nossos segmentos da nossa economia, apontando o quê? Suas fragilidades, seus potenciais, a evolução histórica dos aspectos mais importantes da nossa sociedade. Ficando claro, eles fazem esse processo de 10 em 10 anos, sabemos que eles fazem essa coleta, sempre vai alguém aí do IBGE, com um crachazinho bonitinho, fazer quantas pessoas moram na sua casa, qual é a sua renda, se tem internet, todo esse processo para fazer o levantamento e jogar nos dados do censo demográfico, ok? Espero que não tenha ficado dúvida sobre isso. E aí a gente muda de ponto, população e movimento, mas população, movimento, a gente não é estático, né? A gente vive em movimento. E aqui eu coloquei para vocês esse mapinha falando sobre tantas transformações que existiram, né? Tanta gente migrando. Mas vamos entender um pouco o que é migração, migração e migração? Aí eu coloquei para vocês aí, migrante, que muda periodicamente de um lugar para o outro. Podemos ter exemplos básicos, os pássaros migrantes, né? Que migra, o que muda de lugar, de uma região ou de país, de maneira periódica, vive fazendo essa migração. Por que os pássaros fazem essa migração? Porque chega uma fase que vai esfriar ou vai esquentar, os pássaros sentem isso, então mudam de local, para não prejudicar eles e suas famílias, né? Assim mesmo somos nós. Conceito de migração é todo movimento de população que ocorre no espaço geográfico. Lembra do mapinha? Um monte de setinha informando ali, né? Migrante é aquele que realiza o movimento de migração. E o que vem de ser emigrante? Refere-se à saída de uma região. Ou seja, eu moro no país e saio, vou morar em outro. Eu moro no Japão e venho morar no Brasil. Mas para mim fazer esse ato, eu também faço a imigração, né? Que é o ato de entrar nesta região. Então, tudo está se relacionando. O que é migração, o que é imigrante, o que é imigração. Vamos lá, migração é o movimento dessa mudança. Emigração é eu sair do meu país e ir para outro. E a migração é quando eu entro nesse país, certo? Espero que não restem dúvida, prestem bastante atenção nesses termos. Mas como que ocorreu essa migração no Brasil? Lembram na nossa aula que eu passei lá desde de Dom João, quando chegou com a família real no Brasil, que eu fiz aquela história, que eles vieram pela região aqui Nordeste, fizeram aquele processo todo de colonização, expulsando os índios, né? Escravizando os índios. Então eles chegaram pela parte costeira aqui da região Nordeste. Saindo daqui, foram para onde? Salvador, adentraram o Brasil, né? Não chegando muito para cá. Em 1950 e 60, não tinha uma setinha aqui para o Amazonas, para a região norte, né? Já na década de 70 e 80 veio bastante, mas sabe por quê? Nessa época foi a conhecida como a extração do pau-brasil, né? O látex das seringueiras. Então, muita gente veio para cá atrás de trabalho, de querer ter uma melhor vida, né? E aí eu coloquei aqui, como a gente fala de imigrantes, nessa época que acontece tanto aqui no nosso Brasil, devido a vários acontecimentos aí fora, os países que estão migrando para cá, né? Como os haitianos, os bolivianos, os venezuelanos, os colombianos, argentinos, chineses, portugueses e peruanos, né? Todos saindo de alguma dificuldade do seu país, os haitianos por causa daquele tsunami que devastou, né, o seu país, os
venezuelanos pela política que está ocorrendo no seu país, as brigas, né, querendo fugir desse processo todo. Então eles fazem o que? Eles estão migrando para o nosso país, mas eles só são migrantes quando eles fizeram esse movimento de sair do país para ir para o outro. Eles são migrantes. Quando eles estão nesse país morando, eles são o quê? Quem lembra? Se ele saiu do país e ele entrou, ele vai ser um imigrante, mas como ele está muito tempo morando aqui, ele se tornou um imigrante brasileiro, né? E um mapa mental aqui sobre aquelas datas que eu coloquei, décadas, né? 1970, 1980, por quê, né? Foi a implantação do processo de interrelações da Amazônia né? Pelo movimento aí. Aí tem aqui, ó, de 80 a 90, ele vai explicando cada passo aí para vocês, ó. 1940, foi o carro da época da Revolução Industrial também. Sempre tem as mudanças do mundo que chegam e afetam aqui a nossa região. Qual o outro ponto? Número de habitantes do Brasil. O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão de território. Nós temos 8 milhões e 500, né, de quilômetros quadrados, quase a metade da América do Sul, né? É o 5º país mais populoso, né, com seus 207 milhões de habitantes, né? E aí eu coloquei essa estatística aqui para vocês, ó. 5 estados mais povoados brasileiros. São Paulo é o primeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Esses são os estados mais povoados, com mais número de habitantes aqui no Brasil. E os que têm menos, né? Menos pessoas, menos povoados, são Roraima, em primeiro, Amapá, Acre, Tocantins e Rondônia. Esses são os países que vocês prestarem atenção, todos aqui da nossa região norte, né? Aí, olha aqui, ó. Centro-Oeste tem aproximadamente 14 milhões de pessoas. O Norte tem 16, Nordeste 53, Sudeste 81, ele faz 42% do Brasil, né? E a nossa região bem pequenininha, que é um espaço tão grande, mas com poucas pessoas, com 8,41. O Nordeste com 27% e o Sul com 14%. Aí, ó, São Paulo, 41,901 pessoas, né? Aí vamos ver aqui o Amazonas. Com 3.590.000 pessoas. Olha a diferença para São Paulo, né? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que eu tenha esclarecido alguns pontos. Se ficou alguma dúvida, podem me mandar mensagens que eu tiro com o maior prazer, tá? Até a próxima. Tchau!